É, boa tarde para todos. Vamos então para mais um ensinamento. Hoje o título é Não Aceite. Aí vem palavras de Miramês. Miramês é um espírito muito, mas muito evoluído. Ele nos diz assim: sem a melodia do perdão, não pode existir música nos sentimentos. Esquece todas as ofensas e não deixes que quem te fira te irrite. Se abrires as portas da revolta, por elas adentrará o magnetismo do ódio, o qual desagrega as energias benfeitoras que o amor fez reunir em teu coração. A desculpa nessa hora é o amparo contra as investidas das sombras. Olha que ensinamento lindo, né? Verdadeiro e maravilhoso. Que se nós colocarmos em prática, nós vamos estar nos preparando para enfrentar as adversidades da vida, venham de onde venham. Vou repetir o que ele falou aqui, ó. Se a melodia do perdão não pode existir, ou seja, sem a melodia do perdão, não pode existir música nos sentimentos. Sem a melodia do perdão, não pode existir música nos sentimentos. Esquece todas as ofensas e não deixe que quem quer que te fira te irrite. Tá vendo? Se abrires as portas da revolta, por elas adentrarás o magnetismo do ódio, o qual desagrega as energias benfeitoras que o amor fez reunir em teu coração. Então a gente vai desagregar, se a gente se irritar com aqueles que nos feriu, não é? Então aí a gente vai desagregar o amor, as energias do amor que Deus colocou em nosso coração. A desculpa nessa hora é o amparo contra as investidas das sombras. Então, o nosso perdão e a desculpa, nesse momento, não é? É o amparo que a gente vai receber contra as investidas da sombra. Em cima desse ensinamento de Miramês, não é? Aí vem o autor do livro, que é José Cadilu, que vai nos dizer o seguinte: não aceite mais ficar magoado. Não aceite mais ficar decepcionado com a vida. Não fique decepcionado com a sua vida, ou com quem quer que seja. Você está ciente de que escolher mágoa e desilusão é escolher doenças. Isso vai se traduzir em doença. Livre-se das interpretações dramáticas. Olha só, livre-se das interpretações dramáticas que fez a respeito do que lhe aconteceu. Então nós temos aquela mania, aquele hábito e aquele vício de, quando acontece algo com a gente vai contar para uma pessoa aquilo que aconteceu conosco, se transforma num filme, num drama. Olha, fulano, aconteceu isso comigo. A gente tenta impressionar aquela pessoa, dramatizando o fato que aconteceu conosco. E aí ele continua falando: os fatos são os fatos. Tudo depende da maneira como os interpretamos. Então, se aconteceu algo conosco, aconteceu. Mas tudo vai depender da forma como a gente interpreta aquilo que aconteceu com a gente. Se a gente interpretar como uma catástrofe, aquilo vai se transformar numa catástrofe pior ainda. Porque vai demorar a gente sair do problema psicológico, emocional, não é? Da forma como a gente interpretou. Agora, se a gente interpretar, não é? Entendendo que na vida tudo passa, aí vai diminuir o efeito que aquilo causou, aquele fato. Aí ele fala: os fatos são os fatos, tudo depende da maneira como os interpretamos. Uma leitura doentia, ou seja, a interpretação que a gente deu do fato, né, mórbida,
baseada apenas na observação dos aspectos negativos das pessoas e circunstâncias, turvará nossas paisagens mentais, com as mesmas tintas obscuras com que enxergamos a vida. Dessa forma, as sombras da mente se deitarão sobre a saúde do corpo. Olha só o que acontece quando a gente dramatiza aquilo que aconteceu conosco, um acidente, uma doença grave, não é? Dessa forma, as sombras também se deitarão sobre o seu corpo. Tudo depende, a gente também não pode se vitimizar, porque nada acontece por acaso. Tudo é aprendizado. Aí ele continua, Jesus passou pelas mais dolorosas experiências e nem por isso saiu vencido da cruz. No auge do martírio, o mestre pediu a Deus que perdoasse os seus ofensores. Ele nos deu o exemplo de como a gente deve proceder quando estivermos passando por uma dor provocada por uma situação ou por alguém. Aí ele fala, ele não aceitou mágoa e o ódio dentro de si. Tá vendo? Se nós proclamamos Jesus como mestre, por que não fazemos o mesmo? Ou, pelo menos, porque a gente não se esforça para fazer o mesmo. Vencer o mundo da doença é colocar-se acima das desilusões e mágoas. E isso somente será possível se tivermos ânimo e boa vontade para recomeçar e seguir adiante. Além do mais, se não perdoarmos a quem nos ofende, com que direito pediremos o perdão ao próximo quando for nossa vez de errar? Quando não perdoarmos, abriremos portas para que nos liguemos às vibrações negativas daqueles a quem prejudicamos. Isso é uma bomba explodindo a nossa saúde. Então, um exemplo assim. Digamos que em nossa família tem um parente que sempre procura nos irritar, nos desequilibrar. Por mais que a gente faça, aquela pessoa tenta nos desequilibrar. Não entende, não compreende o que a gente faz por ela. A paciência que a gente tem. Não reconhece, não tem sentimento de gratidão. Só decepciona e só sabe nos desequilibrar. Essa é uma situação. A solução para esse problema, não é? O bom senso, a razão, as evidências da lógica e a nossa doutrina nos sugere e nos propõe que a única forma de resolver isso é nos amarmos. Só existe uma saída para lidarmos com as pessoas que tentam nos desequilibrar. É nos amarmos. Como é que a gente vai se amar diante de um relacionamento difícil? Aí vem a resposta. Nós temos primeiro que nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que uma pessoa desequilibrada me desequilibre. É assim que nós devemos proceder. Mas o não permitir não é ir brigar com ela. Porque se eu for brigar e discutir com ela para me defender, para que ela pare com aquilo e não prejudique mais outras pessoas, qual é a minha diferença para ela? Nenhuma. Eu sou exatamente igual a ela. Eu estou respondendo com a mesma moeda. Aí sabe o que vai acontecer? Vai morrer os dois abraçados, porque os dois são iguais. Onde está a diferença? Não. Então, se eu me amo, eu não devo me permitir que uma pessoa desequilibrada me desequilibre. Como é que eu vou fazer isso na prática? Perdoando, não deixando para lá, não se magoando e não se melidrando. Por quê? A gente se magoa porque nós não nos amamos. Nós não nos amamos. E nem tampouco temos amor pelo outro. Além da gente não se amar, não tem amor por ninguém. Por quê? Porque quem ama, perdoa. Quem ama, deixa para lá. Quem ama, não liga. Quem ama, não se importa. Quem ama, entende que o outro desequilibrado está precisando da minha ajuda.
E a minha ajuda vai ser ajudá-lo. Como é que eu vou ajudá-lo? Não fazendo ouvidos moucos, não ligando para o que ela está fazendo, entendendo que se ela está fazendo isso é porque ela está doente, enferma, precisando da minha ajuda. A minha ajuda é o silêncio, é não se importar, não se melindrar, orar para ela. Se ela não tem ouvido ouvir, orar para ela à distância, mandar energias de amor à distância para ela, porque aí surge uma pergunta: qual é a única coisa que neutraliza o mal? Responda. Qual é a única coisa que neutraliza o mal? É o bem. Então, se a pessoa desequilibrada está me mandando energias de desequilíbrios, energias patológicas, eu tenho que combater as energias patológicas com uma energia contrária, que é a energia do perdão, não ligar, não se melindrar, orar por aquela pessoa. Aí vai haver um choque de energias desequilibradas, de energias impuras, de energias de desequilíbrio, que a pessoa está mandando para mim, e eu respondo com a energia do perdão, deixando para lá, a oração para ela. Essas duas energias irão se combater. Então, essas energias que tem que se combater, e não eu, fisicamente, através da palavra, xingar a pessoa. Vai morrer os dois abraçados, só isso. Isso aí é um desamor que eu estou transmitindo para mim e para ele. Sem contar que a desavença, não é? Do desafeto para a gente revidando, vai desarmonizar o ambiente em que a gente se encontra. Se for dentro da nossa casa, a nossa casa vai ficar toda... Porque veja bem, pessoal, toda discussão dentro de casa gera uma energia. E essas energias são mórbidas. Elas vão ficar impregnadas pelas cortinas, pelo assoalho, pelas camas onde a gente dorme, pelos armários, e vai até a geladeira contaminar todo o alimento que está lá. Em compensação, uma casa onde existe harmonia, amor e oração, as energias salutares vai ficar impregnadas nas cortinas e toda a casa. O que a gente prefere? Não é melhor calar e deixar para lá e entender que o outro está precisando de ajuda? É a melhor coisa. Aí ele continua aqui no ensinamento. Vencer o mundo da doença é colocar-se acima das desilusões e mágoas. Isso somente será possível se tivermos ânimos e boa vontade para recomeçar e seguir adiante. Além do mais, se não perdoarmos a quem nos ofende, com que direito pediremos o perdão ao próximo quando for a nossa vez de errar? Quando não perdoarmos, abriremos as portas para que nos liguemos às vibrações negativas daqueles a quem prejudicamos, e isso é uma bomba explodindo em nossa saúde. Estejamos convencidos, o perdão é um dos remédios mais importantes indicados pelo Cristo. Quem vai ao médico, Jesus, para se curar, sai com essa receita na mão. Então, qualquer um de nós que for conversar com Jesus, vai receber essa receita. Jesus vai falar: meu filho, minha filha, entenda que o outro que está lhe perturbando, ele está perturbado, desequilibrado. Se ele estivesse bom, ele não faria isso. O que ele está fazendo com você, te desequilibrando, é a forma que ele encontrou de pedir socorro. A ignorância, a estupidez, a violência, a agressividade, que é habitual nele, é um pedido de socorro. É a forma que ele encontrou para pedir socorro, agredindo os outros. E o pedido de socorro é que a gente se ame. É que a gente se ame através do silêncio e da oração para esse irmão. É irmão nosso, é nossa família. Saibamos então lidar conosco mesmo. Saibamos lidar conosco mesmo. Não se permitindo desequilibrar por causa do desequilibrado. É uma forma de nos amarmos. Que seja feito em todos nós a vontade de Deus, não a nossa, graças a Deus.